Tanto no horário regimental, eu declaro aberta essa sessão desta segunda-feira, 11 de novembro de 2024. Inicio cumprimentando as conselheiras Nislene, Virgínia, também a conselheira Ana, que está na sala de espera, a representante do sujeito passivo, a doutora Marília, os conselheiros André, doutor Emir, também conselheira Air, que está na sala, conselheiro Josimar, também na sala de espera, doutora Gerluce e o doutor Tales, que se encontram também na sala. Eu peço à doutora Gerluce, então, que abra o seu vídeo para que a gente possa dar início à sessão. Bom dia, doutora Gerluce. Bom dia. Então, eu vou anunciar, então, o item 1 da pauta, que é o PAT 4012-3004-42-403, contendo recurso voluntário 2619 de 2024, em que é recorrente DAM, Vigor, Indústria e Comércio de Laticínios, sendo relatora a conselheira Nislene Alves Borges, representante do sujeito passivo, a doutora Marília Tófones, e representante fazendária, a doutora Gerlude. Quando estiverem em condições, eu peço à relatora que profira seu relatório, por gentileza. Obrigada pela palavra, senhor coordenador. É, a quem eu desejo um bom dia e a quem eu estendo aos demais presentes, aos demais conselheiros e à conselheira, um bom dia, uma boa semana, uma boa sessão. Um cumprimento à doutora Marília Tófoles, à doutora Gerluce, representante do Estado, da Fazenda. Senhor coordenador, eu vou me abster de fazer um relatório. Houve uma situação nestes processos e há uma intenção de uma proposta para que seja saneada essa situação ocorrida, né? Os autos foram encaminhados para uma diligência junto à unidade de fiscalização. A acusação é de que utilização de carga tributária inferior, né, a estabelecida na legislação, e na análise do processo, houve então uma identificação de que alguns produtos fabricados, né, pela empresa, pela indústria, eles não têm um nome usual no mercado, né, e que dessa forma poderia ter gerado aí a, a categorização distinta do que prevê a legislação. E é citado na resolução de número 1 de 2024, as folhas 79 dos autos, é citado, foi na segunda Câmara, foi aqui mesmo no início do ano, né? É citado que houve, cito aí um dos produtos, né, que a empresa utiliza como blend, e que, fazendo essa verificação, trazido aí pela defesa, e a gente fazendo essa verificação na internet, a gente identificou que poderia se tratar aí de margarina, e se for o caso, estaria aí dentro da cesta básica, né? A carga tributária seria a da cesta básica. Com essa situação, nós encaminhamos a unidade de fiscalização para que fosse feita essa diligência, e dos comandos da determinação da resolução era para que se notificasse o sujeito passivo para que apresentasse relação exaustiva desses produtos, né, que entende que não foram devidamente categorizados. Ocorre que, no decorrer do encaminhamento aí em diligência, houve aparentemente um conflito de competência entre as unidades que seriam a
seria a competente para realizar essa diligência. Com com esse conflito, né, houve então o encaminhamento de volta para o CAT. Quando foi encaminhado de volta para o CAT, o CAT intimou o sujeito passivo para que apresentasse manifestação do resultado da diligência, que ainda não tinha sido realizada, na verdade, né? E acredito eu que, com o comando de notificar o sujeito passível, o comando seria para a unidade de fiscalização, para que apresentasse essa relação exaustiva dos produtos, o sujeito passivo já atendeu, né, esse comando e trouxe aos autos essa lista, que eu entendo que seria uma lista exaustiva. Mas, como não houve o atendimento à diligência, então, a minha intenção é propor uma resolução para que se encaminhe ao superintendente de auditoria, deixa eu só confirmar o nome aqui da superintendência, só um segundo. Superintendência de Controle e Auditoria, para que verifique em relação a esse conflito, né, gerado aí, se seria a gerência que teria essa obrigatoriedade de fazer a revisão ou se seria a delegacia. Então, a minha intenção é essa, encaminhar para o superintendente de controle e auditoria, né, o doutor Marcelo Mesquita, para que encaminhe à unidade de fiscalização competente para que se faça essa revisão solicitada aí na resolução anterior, de número 1/2024, as folhas 79 e 80, 79 a 81 dos autos. É essa a proposta, senhor coordenador. Muito obrigado, doutora Gislene. Eu passo a palavra, então, para a doutora Marília para manifestar acerca da proposta de diligência apresentada pela doutora Gislene. De acordo, senhor coordenador. Muito obrigado, doutora Marília. Doutora Gerlúcia, a sua manifestação acerca da proposta de diligência. Novamente, meu bom dia a todos, né? A Fazenda Pública concorda, realmente está tendo um conflito aí de competência, então cabe ao Superintendente de Controle e Auditoria resolver tal conflito. A Fazenda Pública está de acordo. Obrigado, doutora Gerlúcia. Eu indago se há necessidade de conferência. Senhor coordenador, apenas fazendo a indicação de que, se caso seja aprovada, né, pelos demais conselheiros, pode considerar lida, apesar de eu não ter feito a leitura, mas é exatamente essa a situação e eu já repasso hoje mesmo para a Ok. secretária. Tá? Obrigado, doutora Gislene. Então, encerrada a conferência, eu passo a colheita dos votos. Doutor Emi, o seu voto, por gentileza. Concordo com a relatora. Obrigado, doutor Emi. Doutora Virgínia, o seu voto. Bom dia a todos, senhor coordenador, a todos que participam da sessão. Eu estou de acordo com a proposta. Obrigado, doutora Virgínia. Doutor André, o seu voto, por favor. Bom dia, senhor coordenador. Bom dia a todas e todos presentes. Eu também acompanho a relatora. Muito obrigado, doutor André. Então, sendo assim, eu passo a anunciar o resultado do julgamento desse processo. A segunda Câmara do CAT, por unanimidade de votos, resolve converter os autos em diligência nos termos da proposta de resolução apresentada pela conselheira relatora, doutora Nislene Alves Borges. Proposta lida e aprovada nesta sessão. Este é o resultado para o julgamento desse processo. Eu agradeço a presença da doutora Marília. Eu acho que era o único processo que a senhora tinha conosco hoje, não é isso mesmo? Isso mesmo. Muito obrigada, gente. Eu vou pedir licença para me tirar. Uma boa semana a todos. Obrigado, doutora, para a senhora também. Eu chamo, então, o doutor Thales para compor a mesa. E nesse processo também eu peço uma recomposição de mesa, chamando o doutor Josimar, que vai estar na cadeira da doutora Virgínia.
Bom dia, senhor coordenador. Nesse processo também eu atuo na cadeira da doutora Nislene. É, doutora Ana, Ou no eu outro. só vou, eu só vou verificar aqui pelo seguinte, esse processo é o final 003. Exato. O 003 eu atuo na cadeira da doutora Nislene. Eu pensei que era no final 009, 409. Não, né? Não, esse é o doutor Air que atua nele, Ah, tá. na cadeira do doutor André. Perfeito. Então, beleza. Ok, tá resolvido aqui. Então, agora eu vou anunciar o processo. É o PAT 4012-20-006-8003, contendo recurso voluntário 2094 de 2024, em que é recorrente Ativos Bioenergia Rio Claro S.A., Solidário, Celso Luiz Tavares Ferreira, sendo relator o conselheiro Josimar Rodrigues Duarte, em substituição à conselheira Virgínia Pereira de Menezes Santos. É representante do sujeito passivo, o doutor Thales Galiza, e representante fazendária, a doutora Gerlúcia Castanheira Silva Parra. Quando estiver em condições, eu peço ao relator que profira seu relatório, por gentileza. Muito bom dia a todos. Consta dos autos que o sujeito passivo foi notificado a se tornar, em sua escrituração fiscal digital, referência de crédito, referência 12/2021, créditos no ICMS na importância de R$ 8.134.026,66, relativos à entrada de óleo diesel destinado ao uso e consumo e apropriados indevidamente nos exercícios de 2017, 18, 19 e 20, porém deixou de fazer. Em consequência, deverá pagar o imposto no valor acima mencionado, acrescido de multa e acréscimos legais. Foram indicados como infringidos os artigos 61.1a e 64 da Lei 11.651, em proposta à penalidade prevista no artigo 71.4c da Lei 11.651. Por ter concorrido para a prática de infração, foi arrolado como solidário nos termos do inciso 12 do artigo 45 da Lei 11.651, o diretor-presidente da empresa, senhor Celso Luiz Tavares Ferreira. Foram cientificados, regularmente intimados o lançamento, direito passivo por meio de procurador, interpõe impugnação em primeira instância. E após discorrer sobre os fatos, a tempestividade da impugnação, argue a nulidade do lançamento, argumenta que o lançamento em questão aplicou multa em duplicidade, pois já houve a imposição de multa por meio do auto de infração 401.21.015.56409, com exigibilidade suspensa pela apresentação de defesa administrativa. Ainda preliminar, argue a nulidade do lançamento por ausência de aplicação dos critérios vinculantes do artigo 142 do CTN, alega que em nenhum dos demonstrativos elaborados pela fiscalização, a acusação apresenta uma justificativa fundamentada do motivo pelo qual o diesel adquirido não é empregado em atividades produtivas da impugnante. Quanto ao mérito, defende o cancelamento integral do auto de infração, para tanto apresenta as seguintes razões: direito de aproveitamento ao crédito ICMS sobre as aquisições de óleo diesel, relativamente às atividades de transbordo, carregamento e transporte de cana, por entender que integra a operação de colheita da cana, operação de corte, transbordo, carregamento e transporte, com a utilização de trator transbordo e carregadeira de cana. Direito ao aproveitamento de crédito ICMS sobre as aquisições de óleo diesel sobre as atividades correspondentes ao serviço de apoio, integra a etapa de tratos culturais da produção agrícola, transporte de equipamentos de insumos, água, equipamentos de bombeiro, MUNC, carregamento, descarregamentos de insumos, caminhão-oficina, borracheiro, máquinas para conservação de estradas, roçagem do parque industrial, transporte de calda pronta, defensivos líquidos para tratos culturais da cana, transporte de cana muda, transporte de pessoas. Direito ao aproveitamento de crédito ICMS sobre o óleo diesel consumido na atividade industrial, com o uso de equipamentos e máquinas de propriedade de terceiros, defende ser absolutamente irrelevante a propriedade do equipamento no qual o óleo diesel é utilizado, mas apenas se o óleo diesel foi adquirido pela empresa e empregado na sua atividade fim. A defesa refaz para cada exercício os demonstrativos de aproveitamento de crédito com base em suas premissas de aproveitamento de crédito sobre a aquisição de óleo diesel para as atividades glosadas pelo levantamento fiscal, para as quais entende que estão diretamente relacionadas à sua atividade industrial,
concluído por um estorno indevido de R$ 3.139.008,59. Requer, enfim, a procedência do lançamento e, subsidiariamente, requer que seja estabelecida a taxa Selic como limite da incidência da correção monetária a respeito da decisão vinculativa do STF. Alega legitimidade para compor o polo passivo da lide, face à ausência de interesse comum na situação que constitui o fatirador e os requisitos previstos pelo artigo 135 do CTN para a responsabilização do diretor da pessoa jurídica. Cita a súmula 430 do STJ para defender que o simples inadimplemento do imposto não gera por si a responsabilidade tributária solidária dos gestores da sociedade empresária e requer a sua exclusão do polo passivo da lide. O julgador de primeira instância conheceu, então, na impugnação, negou o provimento, não acolheu a preliminar de nulidade arguída e, quanto ao mérito, declarou procedente o auto de infração como manutenção na lide do obrigado indicado e aplicou o disposto na súmula 9 do CAT quanto à atualização do crédito tributário. Devidamente intimados da decisão e resignados, o direito passivo principal regressa aos autos, com as argumentações semelhantes às apresentadas em primeira instância, pugnando essencialmente a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração, argumenta que o lançamento em questão aplicou multa em duplicidade, pois já houve a imposição de multa por meio do AI final 6409, que estava com exigibilidade suspensa pela apresentação de defesa administrativa. Ainda preliminar, argui a nulidade do lançamento por ausência de aplicação dos critérios vinculados ao artigo 142 e alega que em nenhum dos demonstrativos elaborados pela fiscalização, a acusação apresenta uma justificativa fundamentada no motivo para qual o diesel adquirido não foi empregado nas atividades produtivas. Quanto ao mérito, continua defendendo o cancelamento integral do auto de infração, com as mesmas razões apresentadas inicialmente, ou seja, direito de aproveitamento de crédito ICMS sobre as aquisições de óleo diesel relativamente às atividades de transbordo, carregamento, transporte de cana, para entender que integra a operação de colheita da cana, direito de aproveitamento de crédito ICMS sobre as aquisições de óleo diesel sobre as atividades correspondentes aos serviços de apoio que integram a etapa de tratos culturais da produção agrícola, transporte de equipamentos, água, equipamentos, bombeiro, MUNC, descarregamento de insumos, etc. Direito ao aproveitamento de crédito ICMS sobre o óleo diesel consumido na atividade industrial, com uso de equipamentos e máquinas de propriedade de terceiros, e, subsidiariamente, pugna pela interpretação literal do artigo 4º, parágrafo 2º da decisão normativa 990, que seja considerada apenas a atividade de transporte de cana do campo para a indústria passivo de glosa, assegurando assim as demais atividades do direito de creditamento. Requer a manutenção da aplicação da taxa Selic em respeito à decisão da STF. O sujeito passivo também é solidário, também comparece aos autos e solicita sua exclusão do polo passivo, pois não teria praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei. Os autos, então, foram convertidos em diligência pela Câmara Julgadora para que fosse analisada pela fiscalização e que essa se manifestasse sobre a inclusão da responsabilidade do administrador indicado pelo inciso 12 do artigo 45, declarado inconstitucional, que fossem verificadas as operações alegadas pelo sujeito passivo, o que não seriam objeto de glosa fiscal, notadamente relacionadas ao carregamento e transbordo, e que não estariam em tese na vedação do artigo 4º, parágrafo 2º da decisão normativa 990. A autoridade fiscal se manifesta nos autos sobre a inclusão do solidário, concordando que não houve máfia-deixe, sendo o tema bastante controverso relativamente a esse quesito, manifestando ao final por sua exclusão do polo passivo. Quanto ao mérito, se manifesta que o carregamento e transbordo se confundem e estão ligados à colheita da cana e sua acomodação nos caminhões de transporte, segundo citação da Embrapa relacionada aos autos. Porém, acredita a autoridade se tratar de etapa relacionada ao transporte da mercadoria, sendo vedado aproveitamento de crédito, conforme o artigo 4º, parágrafo 2º da decisão normativa 990. Entretanto, elaborou os cálculos relativos à exclusão desta etapa para fins de votação dos conselheiros, tendo sido excluído o valor de R$ 1.580.266,11 do levantamento, restando o ICMS a ser cobrado, ao seu ver, de R$ 6.553.762,56, conforme relatório de folhas 493 a 495 dos autos. Elaborou também, ao final, um termo aditivo relativo à revisão de folhas 501 a 502 dos autos. Estimada diligência, o contribuinte se manifesta concordando com a parte excluída pela autoridade fiscal, pois, a seu ver, o carregamento e transbordo seriam etapas da colheita da cana em campo, integrando a etapa industrial, e que as outras atividades de campo também deveriam ser excluídas do levantamento, não se subsumindo à decisão normativa 990, alegando ser somente a etapa de transporte efetivo do campo para a indústria
que poderia ser enquadrada nos termos da legislação retrocitada. Pede insubsistência do lançamento, com base em seu laudo técnico, suscitando a improcedência dos autos. Em sede memoriais, o sujeito passivo apresenta a argumentação de que o julgamento do RESP 1775781-SP do STJ teria estabelecido critérios de classificação de insumos nos quais a essencialidade e a relevância para o desenvolvimento da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte, sendo inseparável do processo produtivo não cumulativo e que integra o processo produtivo. Com base nessa decisão, fundamenta seu pedido para a exclusão da lei dos serviços executados do campo de apoio, como multa, caminhões de implemento, comboio, manutenção de borracharia de campo e o diesel aplicado em equipamentos terceiros, e outros aplicados ao processo produtivo. Este seria o relatório, senhor coordenador. Muito obrigado, doutor Josimar. Eu passo a palavra agora para o representante do sujeito passivo, doutor Tales, pelo prazo regimental de 10 minutos. Senhor coordenador, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de saber se seria possível apresentar em tela os memoriais. Eu mandei uma mensagem pelo chat. Apresentar em tela. Compartilhar a tela. Doutor, deixa eu só ver aqui, porque para mim fazer isso eu teria que autorizar o senhor aqui para apresentar. Só um minutinho. Não é usual entre nós, viu, Nilson, doutor Nilson? Sim, doutor Emir. Inclusive, eu me questiono se tem autorização para a parte apresentar, tá? Eu Essa estou questão vendo aqui. surgiu ainda em 2022, se eu não me engano, e eu acho que não tem autorização, coordenador. É isso aí, André. Realmente, inclusive, além de não ter a previsão, doutor, ainda assim, eu não conseguiria autorizar o senhor aqui a fazer a manifestação com demonstração. Sem problemas. Então, eu faço diretamente a sustentação oral. Era apenas para poder apresentar alguns Tá pontos certo. que são destacados. Então, vou dar início à minha Pois não. sustentação oral. Doutor Tales, certamente para facilitar, se o senhor quiser que a gente acompanhe visualmente, encaminha no chat. Cada conselheiro abre aqui o arquivo e vai acompanhando. Pode ser? Perfeito, Acho que perfeito. facilita para você. Ah, segundo. Pronto. Enviei o arquivo em PDF pelo chat. Bom dia a todos. Cumprimento ao seu coordenador, cumprimento aos demais conselheiros e conselheiras desse conselho. Me chamo Thales Galiza e gostaria de brevemente apresentar as razões pelas quais devem ser reformadas as decisões de primeira instância dos autos de infração número 40, 12, 10, 15, 564, final 09 e 40, 12, 20, 00, 68003. Como foi detalhadamente exposto durante a leitura do relatório, trata-se, em suma, né, os autos são correlatos e envolvem a glosa de crédito fiscal relativa à aquisição de insumos. A discussão, em ambos os casos, essencialmente gira em torno da classificação dos bens, do bem glosado, no caso apenas o óleo diesel, como insumo produtivo ou se uso e consumo, e assim a questão do direito ao crédito. Não vou ficar me repetindo nos detalhes que já foram detalhadamente expostos, gostaria de centralizar a discussão em relação à própria questão do direito, no presente caso. E o primeiro ponto seria justamente a legitimidade passiva dos diretores, que, conforme o relatório, já foi o sentido da manifestação da própria representação fiscal, mas não se deixa de reforçar ainda que o fundamento legislativo, o fundamento normativo em que se baseou a inclusão indevida dos diretores como sujeitos passivos foi objeto de declaração de constitucionalidade.
E, inclusive, isso já vem sendo aplicado no âmbito deste CAT, tanto em caso de primeira instância. Eu gostaria de citar aqui as sentenças número 90/2024 e 96/2024 JULP, e também a decisão de segunda instância proferida no âmbito da quarta Câmara, no julgamento do caso 401.22.005.179.16. Então, estamos de fato tratando de uma questão já que este conselho já está se endereçando para uma pacificação. Passando então diretamente à questão do direito ao crédito, no presente caso, a discussão gira muito em torno da questão da classificação do óleo diesel como insumo ou não, e a partir de sua aplicação, de um lado, primeiro, a partir de sua aplicação, e segundo, a partir da questão da propriedade dos bens em que ele foi aplicado. Passando primeiro para a questão da aplicação. O entendimento, né, cunhado na própria lavratura do auto e que foi reforçado no julgamento de primeira instância, se baseia na Instrução Normativa 990/2010, JGSF, que em relação à questão da vedação ao direito ao crédito, referente ao combustível aplicado no transporte, apenas na atividade de transporte. Bom, primeira coisa é que a interpretação dessa legislação interna, ela deve se dar de acordo com a Constituição e com o entendimento, inclusive infraconstitucional, as delimitações no âmbito infraconstitucional, certo? Então, deve-se reconhecer que a análise da natureza de insumo ou não perpassa, em verdade, pela aplicação no processo produtivo. E a essa instrução normativa deve ser dada a interpretação devida constitucional. No presente caso, gostaria de destacar especialmente que, ainda relativamente recente, o STJ pacificou no âmbito do por julgamento, salvo me engano, da primeira sessão do STJ, pacificou seu entendimento a respeito de quais são os parâmetros que dão a um produto a natureza de insumo ou não, se eles fazem direito ao crédito ou não, e que foi no julgamento dos embargos em divergência no agravo em RESP 1775781 SP, conforme foi destacado na própria leitura do relatório, mas gostaria de pedir vênia para poder ler alguns trechos que me parecem essenciais para o julgamento do presente caso, justamente, por exemplo, classificação de insumos pelos critérios da essencialidade e relevância. Abro aspas. A essencialidade do item adquirido para viabilizar a atividade fim da indústria em forma sistemática de obtenção do crédito do ICMS na Lei Complementar 87/1996. Com efeito, o critério da essencialidade ou relevância considera a importância de determinado item, bem ou serviço, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. E ao destacar o que seria essencialidade, foi cunhado o entendimento no seguinte sentido. A essencialidade diz com o item do qual dependa intrínseca e fundamentalmente o produto ou serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou quando menos, a sua falta lhes prive qualidade, quantidade e ou suficiência. Irrelevância, por sua vez, de igual modo considerada como critério informador da não cumulatividade, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação de serviço, integre o processo de produção. Basicamente, nobres jogadores, o que o STJ está deixando claro é que não é cabível, inclusive em determinado trecho ele expressamente destaca esse entendimento, de não é cabível a interpretação restritiva da limitação ao crédito relativo a insumos. Justamente reconhece que mesmo os itens que não são essenciais, mas que são relevantes para a produção, para o cumprimento da atividade fim, eles dão sim direito a crédito e deve ser reconhecida a natureza de insumos. Aplicando esse entendimento ao presente caso, a interpretação da Instrução Normativa 990 de 2010 deve observar justamente essa delimitação. Então, sobretudo para atividades que estão de forma muito. Aqui, o que constou nos memoriais não era uma tentativa de encerrar todas as atividades, mas apenas alguns exemplos, alguns destaques de atividades que muito notadamente têm relação com o processo produtivo, cuja aplicação do óleo diesel no maquinário está diretamente voltada à atividade fim. Então, cito, por exemplo, o transbordo e carregamento de cana, que efetivamente não podem se confundir como um transporte, tendo em vista que, na verdade, fazem parte da própria operação. Isso é, inclusive, citado na defesa, citado no recurso, com referência
competência a um órgão específico de competência que estuda a questão da operação da usina de álcool, então, de como se dá essa operação agrícola que é chamada de CTT, operação de corte, transbordo, carregamento e transporte, ou seja, transporte é a terceira etapa, estamos falando de transbordo e carregamento, em que o trator de transbordo transfere a cana da colheitadeira para o caminhão, efetivamente, essencialmente necessário, e todos os demais que foram citados, serviço de apoio MUNC, caminhões, veículos com implemento de comboio, todos eles são essenciais para a manutenção, do processo produtivo. E isso, de acordo com o entendimento pacificado, repito, pacificado no âmbito do STJ, afinal, os embargos de divergência são um recurso que essencialmente servem à pacificação de um tema em caso de uma divergência interna no âmbito do STJ. Então, o entendimento atualmente pacificado é de que basta a essencialidade ou a relevância para fazer jus ao crédito, que é o que se verifica no presente caso, certo? Em cada uma das atividades. Então, em relação à questão da propriedade, a glosa de crédito ainda se deveu em relação a óleo diesel que foi aplicado em maquinários de terceiros, mas o critério de classificação de bens como insumos e da garantia do direito ao crédito não está relacionado à propriedade do maquinário, e sim à finalidade da aplicação, justamente o que eu acabei de mencionar, o entendimento do STJ. No presente caso, o óleo diesel glosado foi aplicado em um maquinário que é utilizado na atividade fim, no processo produtivo da recorrente, de modo que deve se reconhecer o seu direito ao crédito. Inclusive, estamos falando de um tipo de contratação extremamente comum e que toda a produção que foi produzida por esse maquinário é de propriedade da recorrente. E ainda, por fim, cito que a relação de estorno deve ser considerada a relação de estorno com as peculiaridades dos exercícios autuados, que, na verdade, caso verificada corretamente e enquadrada corretamente as atividades que dão direito ao crédito, houve, em verdade, um saldo positivo da recorrente em relação ao que foi estornado de crédito. Então, o que se verifica no presente caso é uma série de situações que confirmam o direito ao crédito da recorrente e que deve ser considerado por este conselho. Cito apenas por fim, apenas de forma objetiva, mas que estamos tratando o auto de infração com final 09, ele aplica a penalidade de multa formal de 20% mais o estorno do crédito. O auto de infração com final 03, ele cobra 100% do ICMS não estornado, mais a multa formal. Gostaria apenas de registrar que, na remota hipótese de se entender que o crédito é de fato indevido, deve ser, ao menos, excluída a cobrança do estorno. Entendeu? Ou a cobrança do estorno e a aplicação da multa formal de 20%, ou é cobrado 100% do ICMS não estornado. Não é possível a cobrança do 100% do ICMS não estornado, mais a determinação do estorno, tendo em vista que já está sendo aplicada duas multas que somam 100% ao total. Bom, é isso, me coloco à disposição para eventuais questionamentos. Obrigado, doutor Tales. Com a palavra, a doutora Gerluz, pelo prazo regimental. Novamente, bom dia a todos, né, que estavam presentes antes. Com relação à exclusão do sujeito passivo solidário, né, ele está aí no fundamento do artigo 45, inciso 12, que foi declarado inconstitucional, né, e, por conta disso, o processo saiu em resolução para que a autoridade fiscal trouxesse alguma coisa que comprovasse consulta dolosa do solidário. Mas o que ela trouxe falando que o aproveitamento do crédito com relação ao óleo diesel aplicado como insumo é um tema bastante controvertido e podemos dizer que houve equívocos por parte do contribuinte. A Fazenda Pública concorda com esse posicionamento, realmente aí a gente vê, inclusive nos tribunais, que há uma divergência muito grande com relação a esse tema, né, do que seria o uso e do que seria insumo ou material intermediário. Então, nesse caso, a Fazenda Pública ela concorda com a exclusão dos solidários da lide, não vê qualquer intenção dolosa nesse sentido, apenas uma resistência, uma divergência daquilo que é possível de creditamento.
Com relação à decisão, ao RESP, né, que o sujeito passivo apresentou, RESP 1775781 de São Paulo, a primeira coisa que a Fazenda Pública quer chamar a atenção é que não se trata de um recurso repetitivo. Realmente, esse RESP, ele pacificou o entendimento que tinha entre a primeira e a segunda turma no STJ, que era dividido, né, do que seria uso e consumo ou produto intermediário. Mas a nossa lei, o artigo 16 da Lei 16.469, parágrafo 5º, diz que poderá ser adotada no julgamento a jurisprudência dos tribunais superiores quando proferida em sede de repercussão geral do STF ou em recurso repetitivo pelo STJ, o que não é o caso aqui dessa matéria. Inclusive, nesse RESP, firmou-se o entendimento que essa matéria seria de caráter infraconstitucional. E o STF, em algumas decisões, ele também entendeu isso e recusou alguns recursos. Mas, recentemente, em dia 13 de agosto de 24, no julgamento no STF, recurso extraordinário com agravo 1.506.347 do Rio Grande do Sul, o STF manteve uma decisão do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul, entendendo que ele indeferiu a pretensão do creditamento da BRF por entender que os materiais em questão eram classificados como uso e consumo. Então, a gente tem aí uma decisão recente do STF, embora reconhecendo que a matéria é infraconstitucional, ele ainda assim se posicionou com relação a essa empresa. E aqui no Tribunal de Justiça de Goiás também a questão não está pacificada. A Fazenda Pública está à espera, né, que diante desse RESP aí, se tenha mais discussão sobre a matéria, né, e que se entre no entendimento, porque esse assunto é realmente bem confuso, tortuoso aqui nesse conselho, né? Não só aqui, mas em todos. Então, nós temos uma decisão do TJ também recente, em maio de 24, processo 5092-285-15 de 2018, que o STJ entendeu que basta satisfazer os requisitos de essencialidade e relevância, não haver necessidade que a mercadoria entregue o produto final, indo aí em acordo com o STJ. Mas temos também, pelo mesmo Tribunal de Justiça de Goiás, uma decisão agora mais recente, de agosto de 24, entendendo que, para os materiais intermediários serem considerados insumos e gerarem direito ao creditamento do ICMS, não basta que sejam indispensáveis ao processo produtivo, sendo necessário que integrem e sejam consumidos no processo de produção, como elemento essencial ao produto final. Esse processo é o 5104-951-09-2022. Então, aqui, ó, nesse entendimento da Quarta Câmara Civil, ela vai de encontro, né? Ela está de acordo com a nossa IN 990. E, apesar de tudo isso, nós ainda temos aí, então, uma instrução normativa 990, né? Que regulamenta o que seja um produto, insumo, um produto intermediário que daria não, direito ao crédito. Enquanto essa instrução ela não for modificada ou esse entendimento for pacificado nos tribunais, a Fazenda Pública entende que está vigente e que deve ser respeitado por esse conselho, esse tipo de lançamento. Tem alguns pedidos aqui de nulidade por insegurança na determinação da infração, né? Entendendo que, com a suspensão da exigibilidade do outro auto que pede a multa formal, esse auto não poderia ter sido lançado. Bom, o que aconteceu é o seguinte: primeiro, quando o fisco verifica que tem crédito aproveitado indevidamente e o sujeito passivo tem saldo credor, a primeira providência do fisco é intimar o sujeito passivo, ele dá uma multa de 20% e intima o sujeito passivo para estornar. O sujeito passivo se manifestou naquele auto lá que não faria o estorno, porque ele discorda, né, do lançamento, do aproveitamento indevido, ele entende que tem direito. Então, diante dessa resposta afirmativa do sujeito passivo que não iria providenciar o estorno dos créditos, que o fisco entende que dentro daquele saldo credor eram indevidos, né, o fisco faz, como se diz, um lançamento de estorno de ofício. Então, ele
faz o alto aqui, ele exige, então, aquilo que o contribuinte ainda recusou a estornar, ele estorna de ofício e dá uma multa de 80%. Ou seja, somando os 20 do primeiro auto com os 80 aqui, nós temos uma multa de 100%, que é a multa que é aceita por todos os tribunais, né? Está dentro daquilo que o tribunal entende como não inconstitucional. E o ICMS, que o fisco exige aqui nesse auto, é o imposto, é o ICMS que o fisco entende que é o crédito indevido que está lá no saldo credor. Então, o que o fisco faz através desse auto é um estorno de ofício. Ele pede ainda nulidade, né? Falando que os produtos aí, né, pelos quais não ficou claro quais foram os motivos pelos quais não foram aceitos, né, esses créditos, né? O óleo diesel, a gente vê aí na nota explicativa as folha 15, que o óleo diesel foi considerado produto destinado a uso e consumo em serviços de apoio. Portanto, não são essenciais e não fazem parte do processo produtivo, ou seja, do plantio e colheito da cana. Para o fisco, só o óleo diesel utilizado em veículos e equipamentos utilizados diretamente nesse processo produtivo, de acordo com a nossa instrução 990. E aí, foi em resolução com relação a vários itens apresentados pelo sujeito passivo. E um dos itens foi o transbordo e carregamento. Com relação ao transbordo, que é o caminhão e a colheitadeira funcionam de forma simultânea, a Fazenda Pública concorda com a exclusão desse item. Ela entende que faz parte do processo produtivo. Nesse caso, a autoridade fiscal na revisão, ela trouxe um termo aditivo onde ela retirou, né, ela tirou da autuação esse item, está nas folhas 501, 502, e a Fazenda Pública concorda que realmente o transbordo faz parte do processo produtivo. Com relação ao carregamento, a Fazenda Pública só quer chamar a atenção que não tem carregamento na lista de atividades glosadas aí, as folhas 19 dos autos, que seria parecido com o transbordo, só que onde o corte é manual. Então, não tem autuação de carregamento. Com relação aos demais itens que ele pede no memorial, caminhões Munique, caminhões comboio, manutenção de borracharia e outros, a Fazenda Pública pede aos senhores que mantêm na lide, em obediência à nossa instrução 990. Ele alega também que a fiscalização glosou o crédito de óleo diesel utilizado em máquinas e equipamentos terceiros, sem considerar seu uso na cadeia produtiva. A Fazenda Pública chama atenção que o próprio sujeito passivo, algumas vezes, ele mesmo fez estorno de ofício desses óleo utilizado em equipamentos terceiros. Mas a fiscalização, inclusive, considerou, sim, algumas situações em que o óleo diesel foi utilizado em veículos alugados, em que ela permitiu o aproveitamento do crédito e ela considerou que essas atividades eram essenciais. Então, não houve glosa de todos os equipamentos de óleo diesel usado em equipamento de terceiros. Basta ler, aí nós temos vários aí listados pela autoridade fiscal nas folhas 84, 85, folha 100, folha 117 e folha 133 dos autos. Então, não houve, então, essa acusação fiscal. Inclusive, a gente vê que o fisco, levando em conta onde que foi empregado esse veículo alugado, ela considerou os créditos, sim. Então, senhores, deixa eu ver o que mais. Eu acho que por enquanto é só. Então, a Fazenda Pública pede aos senhores, né, que rejeitem as preliminares de nulidade por insegurança e cerceamento, que excluam da autuação o solidário e, no mérito, julguem parcialmente procedente. Aqui, a Fazenda Pública está concordando com o termo aditivo de folhas 502 dos autos, onde houve a revisão e considerou os créditos do transbordo. ICMS no valor de R$ 6.553.762,56. Como se manifesta a Fazenda Pública, senhor coordenador. Muito obrigado, doutora Gerluce. Eu devolvo a palavra para o doutor Tales. O senhor teria mais 5 minutos, doutor Tales.
Muito obrigado, senhor coordenador. Bom, saúdo a representante fiscal. Gostaria de tratar de alguns pontos que foram mencionados durante a sustentação oral da representação fiscal. Primeiro, a respeito da decisão do STF, porque a decisão citada, eu acabei de abrir para analisar, a decisão citada é o ARE 1.506.347 do Rio Grande do Sul. Na verdade, é uma decisão monocrática proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que na verdade a parte da decisão em que de fato há o ministro Luiz Roberto Barroso diretamente se trata do caso é apenas para mencionar que não poderá analisar. A decisão monocrática é por inadmitir o recurso extraordinário, então não se trata efetivamente de uma decisão de mérito. E em nenhum momento, ao tratar do caso, o voto do ministro, né, a decisão monocrática do ministro, na verdade, analisa de fato se os bens fazem direito a crédito no caso ou não. Ele se limita a dizer que não seria possível. Inclusive, gostaria de abrir aspas aqui para dizer: desse modo, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, fecho aspas. Então, veja, isso inclusive, nobres julgadores, foi efetivamente tratado no julgamento do precedente do STJ que mencionei, os embargos de divergência, que na verdade essa é uma questão de competência do STJ por se tratar de legislação infraconstitucional. Então, a delimitação, no caso, é uma questão do direito ao crédito, da classificação de insumos, é uma questão infraconstitucional, de modo que deve sim ser observada, ainda que de fato não se trata de um julgamento em casos de recursos repetitivos, mas deve ser observada por este Conselho justamente porque esse entendimento do STJ pacifica o tema no âmbito do STJ e deverá ser seguido no âmbito judicial, de modo que eventual discussão judicial, ainda haja alguma divergência, ela tenderá a ser decidida no sentido que foi pacificado no âmbito do STJ. Inclusive, a própria representante fiscal traz a conhecimento julgamentos do TJ de Goiás, que, apesar, ela cita, para ser justo, um entendimento que diverge do STJ e um entendimento que converge a questão do STJ. Então, deve-se observar que já existe uma divergência no âmbito do tribunal local, inclusive que considerando a própria instrução normativa. Então, reforça-se aqui que o que se busca não é negar a aplicação à instrução normativa 990, mas é necessário, e isso está no alcance, inclusive, do julgador administrativo, a interpretação constitucional da legislação interna, no caso da Instrução Normativa 990 de 2010. Então, a delimitação das atividades que dariam direito ao crédito deve observar um entendimento, tanto no caso, melhor dizendo, infraconstitucional, tendo em vista que é uma matéria infraconstitucional que foi pacificada no âmbito do STJ. E em relação ao último ponto, tendo em vista um pouco tempo, apenas para reforçar o que falei no finalzinho de minha fala, na fala da representante fiscal, ela destaca que o ICMS cobrado é o estorno, né? O ICMS cobrado, que no caso, no presente caso, é o ICMS que é cobrado no auto de infração no final 03, né? 100% do ICMS não estornado. Então, reforço que justamente esse ICMS 100% cobrado no final, no auto de infração no final 03, deve ser considerado, tá? Na remota hipótese de ele ser, de se entender que a apropriação do crédito é indevida, deve haver necessariamente a exclusão da exigência do estorno no auto de infração final 09. Então, dito isso, reforço as razões da recorrente para que seja reconhecida a natureza de insumo produtivo do óleo diesel aplicado. O óleo diesel foi aplicado em diversas atividades que são essenciais para a manutenção, para a qualidade do processo produtivo. Então, seja para poder manter alguns materiais, seja para efetivamente o transbordo da cana, como mencionei. Então, pede que seja reconhecida a rigidez do crédito e assim seja cancelado integralmente os dois autos de infração. Obrigado. Passa a palavra ao seu coordenador. Obrigado, doutor Tales. Doutora Gerlúcia, a senhora tem mais 5 minutos.
Não, só concordando com o doutor Tales, que realmente a matéria é de caráter infraconstitucional, o STF chegou nesse ponto, e é o que fala também no resto que ele apresenta aqui. Mas é controvertida ainda. Ainda que o STJ tenha pacificado, porque entre as duas turmas lá já tinha essa também discussão, eles não tinham um acordo, né? E agora eles parece que tentaram colocar um ponto final na divergência. Mas ainda assim, essa matéria é definir aquilo que é essencialidade ou relevância, é caso a caso, né? Cada indústria, cada sistema, nós estamos falando aí de uma agroindústria, é, a gente tem que analisar, né? Onde que foi usado, se é relevante, se é essencial, se realmente não é uso e consumo. Então, a matéria, ainda que pacificada lá, cada caso é um caso. E não temos ainda, essa decisão não é em recurso repetitivo, e nós temos uma legislação em vigor. Então, que neste conselho, para a representação do Estado de Goiás, aqui, para a Secretaria da Economia, o que ainda prevalece é a Instrução 990. Fazenda Pública está à espera que, com o tempo, né, quando esse assunto já tiver menos conflitante, for menos conflitante, que talvez se reveja essa instrução, né? Mas, por enquanto, o que nós temos aí, e que a Fazenda Pública entende que tem que ser observado, é a Instrução 990, até que esse assunto se torne, assim, de forma mais contundente, digamos assim, né? Mais pacificada. Por enquanto, a gente veio pelo TJ, duas decisões recentes, todas duas aqui, uma de maio, outra de agosto de 24, em posicionamento contrário. Então, a Fazenda Pública entende que, por enquanto, senhores, seja mantido o entendimento que é dado pela Secretaria da Economia nesse lançamento. E com relação ao outro processo, que tem a multa de 20%, é que foi dado ao contribuinte a oportunidade dele, em existência de saldo credor, dele fazer o estorno. Mas a gente vê aqui que realmente ele é o direito dele de discutir, ele não concorda. Então, por isso que se dá a multa e dá a oportunidade. A multa é porque tinha crédito indevido no saldo credor, né? E depois, como ele entende que não, que ele é um direito dele, e isso é direito mesmo, ele aí, como ele não faz-se de ofício, joga uma multa de 80 para que duas multas fiquem nos 100%. Então, o fato de ter feito o outro auto, não, ele suspende a exigibilidade daquele auto da multa formal, mas não impede o fisco que se faça. Inclusive, é o que temos aí na legislação, né? No nosso artigo 71 aí, é a letra B e a letra C, justamente para esses casos. Então, é só como se manifesta a Fazenda Pública, senhor coordenador. Muito obrigado, doutora Gerluce. Então, eu indago se há necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, a doutora Ana é autora do pedido de vista, então eu vou iniciar a colheita dos votos, primeiro, obviamente, né, com o relator, para manifestar sobre o seu voto, só para corrigir essa ficha que está com erro. Isso, coordenador, eu vou fazer o voto completo, se for permitido. Pois não. Nestes autos, o fisco exige do sujeito passivo o pagamento de crédito tributário por deixar de promover o estorno de crédito indevido, mantendo em sua estruturação, relativamente às aquisições de óleo diesel, qual foi utilizado na atividade alheia ao processo produtivo. O creditamento indevido se deu nos exercícios de 2017, 18, 19 e 20, conforme se verificou pelos registros C100 e C170 da estruturação fiscal digital, por não ter repercutido a emissão de pagamento do imposto em razão da existência de saldo credor na escrituração fiscal, o qual foi exigido o pagamento da multa formal, equivalente a 20% do valor escriturado ou não estornado, nos termos do artigo 71.4b da Lei 11.651, por meio do AI 401.21.015.56.409, que também está pautado para julgamento nessa data. Estimada a providenciar o estorno, né, do crédito indevido, nos termos do artigo 147-A da Lei 11.651, o sujeito passivo não fez no prazo hábil, cabendo, portanto, a aplicação da multa formal prevista no artigo 71.4c, 80%, do valor escriturado e não estornado nestes autos em hora de julgamento, sem prejuízo do pagamento da importância correspondente ao valor escriturado ou não estornado, quando o sujeito passivo possuir saldo credor na escrituração fiscal
e não efetuar o estorno nos termos exigidos em notificação fiscal. Portanto, verifico, ao analisar essa situação, que não existe duplicidade de multas, como quis fazer crer a defesa do impugnante, posto que é rejeito desses autos. Insta a destacar que o auto-infração, como todo e qualquer ato administrativo, deve ser motivado. Assim, deve a auto-infração, em atenção ao princípio constitucional da motivação, ter as razões que ensejaram sua lavratura traduzidas em uma exposição formal escrita e explicadas as sanções impostas ao contribuinte. Deve ser demonstrada a violação da ordem jurídica tributária. Nesse passo, em análise dos requisitos formais, observa-se que o presente lançamento atendeu perfeitamente o que dispõe o artigo 142 do CTN e o artigo 8º da Lei 16.469. O auto de infração foi lavrado por autoridade competente, o passivo incluído na lista de condição de contribuinte nos termos do artigo 121, parágrafo único, inciso 1 do CTN e artigo 44 do CTE. A infração, que é relativa ao aproveitamento indevido de crédito de óleo diesel, operações consideradas de uso e consumo, foi demonstrada nos autos conforme descrição fática, notas explicativas detalhadas e planilhas de instrumentos se ocorreu a tipificação correta. Após o lançamento, o direito passivo foi cientificado, pôde exercer seu direito contraditório pela defesa em primeira instância. Após a diligência realizada em segunda instância, agora nessa fase cameral, com todos os seus argumentos apreciados pelo julgador singular e também nessa fase cameral de julgamento. Nas suas peças de defesa, mostrou-se conhecimento da infração que lhe foi imputada, foi justamente por seus apontamentos que os autos foram convertidos em diligência nessa instância cameral e foram retificados os lançamentos. E como consta das notas explicativas ao auto-infração, situações de estorno são notadamente aquelas em que o óleo diesel é considerado como sendo de uso e consumo do estabelecimento, situações de apoio logístico anteriores ou posteriores ao processo de produção. Os autos verificam que já estão em condição de julgamento, não se verifica qualquer vício que possa resultar em uma decisão terminativa. Portanto, com esses argumentos, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento por cessamento da direita de defesa e insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, a autoridade fiscal, a auditoria fiscal foi realizada com base no que estabelece a Lição Normativa 990, que dá interpretação aos termos produto intermediário e material de embalagem para fim de aproveitamento de crédito CMS pelo estabelecimento industrial ou extrator de mineral ou fóssil. A auditoria se baseou em demonstrativos apresentados pelo próprio sujeito passivo em entendimento às notificações emitidas, após as devidas análises das atividades executadas e da propriedade dos veículos e equipamentos utilizados, foram glosados os créditos relativos ao óleo diesel utilizado em atividades alheias ao processo produtivo, como, por exemplo, apoio administrativo, caminhão de oficina, manutenção de estradas, alçada de parque industrial, transporte de matéria-prima. Ao contrário do que alega a defesa do impugnante, a fundamentação para a glória dos créditos está expressa nas próprias notas explicativas e nas planilhas com relação às atividades sem direito ao crédito CMS pelas entradas de óleo diesel, bem como na Lição Normativa 990. Foram ainda glosados os créditos relativos ao óleo diesel utilizado em veículos, equipamentos de terceiros prestadores de serviço, contratados pelo sujeito passivo, como grupo de contratos. Insta, né, a observar o que dispõe os artigos 45 e 46 do Código Tributário relativo a essa situação. Dessa forma, não cabe o creditamento sobre o óleo diesel adquirido pela indústria e fornecido a terceiro prestador. Consta na descrição da ocorrência da auto-infração que o sujeito passivo, nos períodos abrangidos pela auditoria, efetuou os devidos estornos de crédito relativos à aquisição de óleo diesel, código GO 0010037, relativamente ao combustível fornecido a terceiros prestadores de serviço em algumas partes. A auditoria consistiu, então, em determinar de ofício o valor do crédito relativo ao óleo diesel permitido, conforme a legislação específica, especialmente a Lição Normativa 990, com base nas informações repassadas pelo sujeito passivo, relativamente às aquisições de óleo diesel e consumo por equipamento ou veículo utilizado em quais atividades seriam utilizados. Calculado o valor do crédito permitido, foi efetuada a comparação com os valores do crédito efetivamente apropriado na FD, determinando o valor do crédito a ser estornado. Nos períodos em que o sujeito passivo apropriou os valores de crédito menores que o permitido, foram efetuadas as devidas compensações para o contribuinte. Dessa forma, a Câmara Julgadora determinou que fossem verificadas as operações alegadas pelo sujeito passivo que não seriam objeto de glosa fiscal, notadamente as relacionadas ao carregamento e transbordo, e que não estariam em tese na vedação do artigo 4º, parágrafo 2º da Lição Normativa 990. A autoridade fiscal diligenciadora, quanto ao mérito, se manifesta que o carregamento e transporte se confundem, estão ligados à colheita de cana e sua acomodação nos caminhões de transporte,
segundo citação da Embrapa colacionada aos autos. Porém, acredita a autoridade se tratar de etapa mencionada ao transporte das mercadorias, seria sendo então vedado o aproveitamento do crédito nos termos do artigo 4º, parágrafo 2º da disposição normativa. Entretanto, elaborou os cálculos relativos à exclusão dessa etapa para fins de vedação, para fins de votação dos conselheiros, tendo sido excluídos os valores de R$ 1.580.266,11 do levantamento, restando o ICMS a ser cobrado, ao seu ver, de R$ 6.553.762,56, conforme relatórios de folhas 493 a 495 dos autos. Elaborou também um termo aditivo relativo à revisão de folhas 501 a 502, com os valores que me filio para fim de conclusão da situação relativamente ao mérito dos autos. Já em sede de memoriais, o sujeito passivo apresenta a argumentação de que o julgamento do RESP 1775781 teria estabelecido critérios de classificação de insumos nos quais a essencialidade e a relevância para o desenvolvimento da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte seriam inseparáveis do processo produtivo não cumulativo e que integra o processo produtivo nas operações do objeto da autuação. Porém, verifique que tal decisão não tem um condão de repercussão geral e o recurso repetitivo do STJ, não se aplicando, portanto, diretamente ao caso em comento, conforme estabelece o artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 16.469. E nos termos também do artigo 522, Decreto 4.857, a mercadoria destinada ao uso e consumo dos estabelecimentos só dá direito ao crédito a partir de 1 de 1 de 2033. Portanto, ao meu ver, resta comprovado que parte dos créditos apropriados pelo sujeito passivo, relativamente às entradas de óleo diesel, se refere à utilização em atividades alheias ao seu processo produtivo. As demais alegações do contribuinte não hão de prosperar, e a decisão que quis escrever o contribuinte relativa ao RESP 1775781 do STJ não tem um condão vinculativo determinante à legislação tributária estadual. Verifico, então, que o aproveitamento de óleo diesel remanescente nos autos não se caracteriza como insumo, mas sim como uso de consumo, posto que que acato integralmente os valores apontados na revisão fiscal de folhas 501 e 502 dos autos, no valor de R$ 6.553.762,56, que deve ser mantido na autuação. Em relação ao solidário incluído na lide, o senhor Celso Luiz Tavares Ferreira, com amparo no artigo 45.12 da Lei 11.651, ocorre que, após a autuação, sobreveio a decisão transitada em julgado na ação direta em constitucionalidade 545-5494, sendo declarado em constitucionalidade o artigo 45.12 e por arrastamento o artigo 36.12 do Decreto 4852. Relativamente a essa decisão, a PGE emitiu uma orientação de cumprimento por meio do despacho 1564, com indicação de que nos processos em tramitação, para se manter um solidário na lide, deve-se haver nos autos a devida descrição da conduta dolosa perpetrada pelo agente, nós temos o artigo 135.3 do CTN, caso contrário, deve ser excluído. Dessa forma, isso destacar que, conforme destaca a própria autoridade fiscal na última diligência, afirma que o tema seria controvertido. Ele escreveu que teria ocorrido equívocos por parte do sujeito passivo em relação ao creditamento, que caso a Câmara estivesse em dúvidas quanto à manutenção dos solidários, que a exclusão não traria prejuízos, pois seria uma empresa sólida, concordando que não houve má-fé deste, manifestando sua exclusão do polo passivo. Sendo assim, por não ter restado a comprovação nos autos que o solidário tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social e estatutos, acolho integralmente o pedido de exclusão do solidário Celso Luiz Tavares Ferreira, por inexistência de arrimo legal para sua inclusão e manutenção no polo passivo. Sob tais fundamentos, de fato e de direito, eu conheço o presente recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento, para rejeitar, então, as preliminares de nulidade da peça básica arguídas pela autuada, sendo a primeira por insegurança na determinação da infração e a segunda por cessamento ao direito de defesa, bem como de duplicidade de lançamento com o AI, auto de infração final 6409. Quanto ao mérito, considero parcialmente procedente o auto de infração de CMS, acatando a revisão, termo aditivo de folhas 501 e 502 dos autos, no valor de R$ 6.553.762,56, valor que deve ser mantido na autuação, reformando assim, em parte, a decisão proferida na fase singular, ficando excluído da lide solidário Celso Luiz Tavares Ferreira, e ressaltando que já foram aplicados nesses autos o teor do tema 1062 do STF, quanto aos acréscimos legais em relação ao crédito tributário remanescente. É assim como voto, senhor coordenador. Muito obrigado, doutor Josimar. Passo então a palavra para a doutora Ana para proferir seu voto. Bom dia, senhor coordenador. Bom dia, conselheiros, conselheiras Virgínia e Mislene, que se encontram
na sala de espera. Muito bom dia, doutor Tales, doutora Gerluce. Eu vou acompanhar o voto do relator fazendo essa observação, que muito embora, como o doutor Tales vem frisando, da, dessa decisão do STJ, ela não tem o efeito ainda vinculante com as decisões do CART. O TJ Goiás tem decidido de forma divergente dessa situação, muito embora tenha também decisões favoráveis, mas há decisões divergentes da por ele citada. Então, assim, entendo não haver esse efeito vinculante, como bem expôs o doutor Josimar. Sendo assim, acompanho integralmente o seu voto, tanto com relação ao mérito, quanto nulidades e a exclusão dos solidários da lide por não ter ficado comprovado que tenham agido com dolo nessa situação, então não ensejando a aplicação do disposto no artigo 135, inciso 3 do CTN. Assim como eu voto, senhor coordenador. Obrigada. Obrigado, doutora Ana. Doutor André, o seu voto, por gentileza. Pois não, senhor coordenador, também acompanho o conselheiro relator, dando ênfase às observações feitas pela conselheira Ana Carolina. Mesmo voto. Obrigado, doutor André. Doutor M. César, o seu voto, por gentileza. Eu voto acompanhando o relator com as explicações advindas da doutora Gerluce e da doutora Ana Carolina. E nós estamos ainda, em que pese a gente reconhecer que cedo ou tarde deverá haver mudanças no critério da 990, a instrução normativa, mas nós ainda estamos vinculados a ela. E não há como a gente refluir de julgar baseado no fulcro dessa instrução. Então é dessa forma que eu voto, acompanhando o relator. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Emi. Então, passo a anunciar o resultado do julgamento desse processo. A segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa, arguida pela autuada. Por unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário Celso Luiz Tavares Ferreira, da lide, arguida por ele mesmo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 6.553.762,56, conforme revisão de folhas 502 dos autos. Também em relação ao tema 1062, já vem sendo implementado pela Secretaria da Economia. Este é o resultado para o julgamento desse processo, e agora eu peço recomposição de mesa, chamando o doutor Ari e a doutora Nislene para compor a mesa para esse próximo processo, e passo a anunciá-lo. É o PAT 4012-1015-56-409, contendo recurso voluntário 2093 de 2024, em que é recorrente Ativos Bioenergia Rio Claro S.A., sendo relator o conselheiro Josimar Rodrigues Duarte, em substituição à conselheira Virgínia Pereira de Menezes. Representante do sujeito passivo, doutor Thales Galiza, e representante fazendária, doutora Gerluz Castanheira. Estando em condições, eu peço ao relator que profira seu relatório, por gentileza. Senhor coordenador, eu gostaria de pedir extensão destes autos, o julgamento do auto anterior, tendo em vista que este auto cobra as disposições previstas no 71.4b, seriam iniciais à instalação do outro processo, né, que foi julgado agora, final 003, com a diferença de que neste não há indicação de solidário e que somente se cobra a multa formal, não há cobrança de imposto, né? Então, eu gostaria de pedir a extensão do julgamento anterior relativo a esses autos. E, no caso, os valores remanescentes seriam de R$ 1.310.752,51,
relativa ao termo aditivo de folhas 390 dos autos, que foram objetos da mesma diligência já proferida, né, no julgamento do auto anterior, pois ambos foram remetidos em conjunto para a análise da auditoria. Só repete para mim o valor aí, doutor Josimar, por gentileza. Gostaria de propor, né, a aplicação da diligência de folhas 390 dos autos, no valor de R$ 1.310.752,51. 51 centavos. Então, repetindo, é a folha 390 dos autos e o valor 1.310.752,51. Exatamente. Ok, doutor Josimar. Então, eu indago o doutor Tales se ele está de acordo com a extensão da votação anterior. Estou de acordo, sim, com a extensão da votação anterior, apenas repiso o ponto de que essa autuação, na verdade, essa autuação originalmente, ela trata da multa formal e da exigência da efetivação do estorno. Então, me parece que talvez seja pertinente, não sei de que forma este conselho lida com essa situação, mas a exclusão, pois o auto de infração efetivamente exige o estorno, e essa cobrança da efetivação do estorno, ao que me consta, não foi excluída, não foi denegada. Entendo a sistemática de primeiro exigir o estorno, cobrar primeiro só uma multa de 20% e depois fazer uma autuação cobrando o valor do crédito indevido mais os 80%, mas me parece que é necessário ainda assim excluir o estorno, justamente porque o valor, a obrigação da exigência do estorno, porque o valor do estorno é o valor que foi cobrado no auto de final 03, julgado há pouco. Então, apenas essa pontuação. Obrigado, doutor Tales. Doutora Gerluce, a senhora está de acordo com a extensão da votação anterior? Sim, a Fazenda Pública concorda, a tese de defesa é a mesma, né? Os autos são idênticos. E só explicando para o doutor Tars que quando tem aproveitamento indevido de crédito e que não tem saldo credor, que dá imposto omitido, o fisco cobra o ICMS do crédito indevido e 100% de multa. Então, essa multa aí, os 20 mais os 80, é para dar os 100% que é cobrado quando não tem saldo credor, que tem aproveitamento indevido de forma direta. Então, não tem como atender o pedido que o senhor faz, porque tem essa previsão legal na nossa lei. Concordo sim com a extensão e com o valor, né, de multa formal no valor de R$ 1.310.752,51, conforme termo aditivo de folhas 390, senhor coordenador. Obrigado, doutora Gerluce. Eu indago se há necessidade de conferência. Senhor Não. coordenador, eu Oi? gostaria apenas de fazer um esclarecimento. Hum. Será possível fazer esclarecimento em relação ao que eu mencionei durante minha fala, que foi respondido agora por doutora Gerluce? É, é apenas porque o auto de infração, o final 09, ele de fato atribui a multa e não se está questionando aqui a multa de 20%, que é complementada pela multa de 80% que é aplicada no outro auto. É apenas porque o auto de infração, a sistemática é justamente para a exigência do estorno. Então a gente tem um auto que cobra o estorno e paga 20% e exige a multa de 20%, e um auto que cobra efetivamente o ICMS, o crédito apropriado indevidamente, 100% do crédito, mais os 80%. No final, o que deve constar, ainda que se entenda indevido crédito, é a cobrança do valor total do crédito indevido, mais 100% de multa, sem problemas. Só que no presente, na sistemática do presente caso, que é a sistemática adotada pela legislação estadual, o que fica sobrando, entre aspas, seria justamente a exigência do estorno que foi feita no primeiro auto. Então, sem problemas em relação à multa, mas é apenas a questão que menciona em relação à exigência do estorno que foi realizada, que consta no primeira autuação. Então, não deve subsistir a determinação do estorno mais a cobrança de 100% que foi feita no auto de final 03. É apenas esse ponto. Em relação à multa, totalmente de acordo e compreendo que é, de fato, a sistemática da legislação estadual. Ok, doutor. Doutor Senador, Gerluce, eu passo a palavra para a senhora de novo.
Não, doutor Tales, é assim, a multa ok, mas naquele primeiro processo não tá, o senhor não fez o estorno, então descumpriu, por isso teve segundo auto, e não tem imposto no primeiro auto. Então, tudo que está exigindo agora é o ICMS do segundo auto e a multa de 100%. Não tem mais a exigência do estorno para o senhor, uma vez que o senhor já se manifestou que não iria fazer, por isso que veio o segundo auto, se tivesse feito o segundo auto não existiria. Então, não tem mais essa exigência, a exigência acaba com o lançamento do segundo. Tá? Esclarecido, então, é, a, continuo agora sim, oficialmente aberta a conferência. Doutor Josimar, pareceu querer manifestar? Sim, é exatamente o que mencionou a doutora Gerluz, sobre a indagação do doutor Tales. Este auto, ele é o inicial, ou seja, é ele que cobra uma multa de 20%, por o fisco entender que aquela estorno não foi efetuado pelo sujeito passivo, de forma espontânea. Então, esse auto cobra, esse seria uma multa, né, para que cobrasse esse estorno, para que fosse cientificado o contribuinte para realizar o estorno. O segundo auto, como muito bem mencionou a doutora Gerluz, ele só existe porque este aqui foi descumprido. Então, esse aqui é uma penalidade de natureza totalmente formal. Então, eu entendo que este auto deve ser mantido, sim, de acordo com a revisão que foi proferida, e que ambos os autos são complementares entre si, de acordo com a nossa legislação. Então, eu, eu mantenho o pedido, né, para que seja julgado, desculpa, para que seja julgado por extensão do julgamento anterior. Ok. Obrigado. Mais alguém vai se manifestar na conferência? Não havendo, então, eu passo agora a coleta dos votos. O doutor Josimar já propôs aí a extensão do julgamento anterior. Nesse processo aqui, o doutor Aira, que é o autor do pedido de vista. Doutor Aira, como vota? Bom dia, senhor coordenador. Bom dia, conselheira Nislene, conselheiro Josimar, conselheiro Emir César, representante fazendário doutora Gerluce, representante da parte doutor Thales Galiza, nossa secretária de Câmara Chauane, aos que aguardam seus processos na sala de espera e todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Eu acompanho o relator pela extensão do julgamento. Tá. Obrigado, doutor Aira. Doutora Nislene, o seu voto, por gentileza. Eu estou de acordo, eu acompanhei, né, ainda com a Câmara e o áudio desligados, eu acompanhei a votação do processo anterior, as discussões, eu estou de acordo, né, com o relator. Senhor coordenador, só uma observação, me parece que não está sendo transmitido pelo YouTube a sessão, não sei se é Realmente, impressão minha. é, A nossa secretária, inclusive, fez uma observação aí no chat. É só uma tá. observação. Aí depois eu encaminho lá para a transmissão. Deve ter Ok. dado algum probleminha. Uhum. Obrigado, doutora Nislene. Doutor Emir César, o seu voto, por gentileza, sobre a proposta de extensão da votação anterior? É mais do que cabível essa extensão, porque os autos são complementares. Um trata de CMS, outro trata de multa formal. E, infelizmente, o nosso doutor Thales Galiza, a quem todos respeitam, a verdade é que na primeira autuação ele não pagou, o sujeito passivo não pagou os 20%. Obviamente, ao ser reautuado na questão, ou reintimado, ele vai ter de pagar o que for cobrado. Ele perdeu a chance inicial, que seria então 100%. É isso a explicação e com isso é que eu concordo. Muito obrigado, coordenador. Eu que agradeço, doutor Emir César. Então, passa a anunciar o resultado do julgamento desse processo. A segunda Câmara do Conselho Legislativo Tributário decidiu, por unanimidade de voto, rejeitar as preliminares de nulidade por insegurança da terminação da infração e cessamento ao direito de defesa, arguido pela autuada. Quanto ao mérito também por votação unânime, conhecer o recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 1.310.752,51,
conforme o termo aditivo da folha 390 dos autos. O tema 1062 já vem sendo implementado pela Secretaria da Economia. Esse é o resultado para o julgamento desse processo, e eu agradeço, então, a presença do doutor Tales, e esse é o processo que nós teríamos hoje, né, o último. Bom dia a todos. Obrigado pelos debates. Bom trabalho. Obrigado, doutor Tales, um bom dia. Nós temos expediente que só um minutinho. Acórdãos para aprovação. Doutora Nislene, Odete Rosa dos Santos Gontijo, Solidários. Aurum Metais Comércio Atacadista, Importação e Importação Limitada. WN Sena, Comércio de Alimentos Limitada. Solidário, Nádia Gonçalves Matias Pedro. Aliás, Pedro, é isso mesmo, e Willos Sena Pedro. E Power Peças Automotivas Limitadas, Solidário, Domerval Bezerra Júnior. Eu indago se está em condições, doutora Nislene. Em condições, senhor coordenador. Obrigado, doutora Nislene. Então, doutora Virgínia, acórdão, Supermercado Maus Limitada Solidário, Leolino Pereira Câmara Júnior. Eu indago se está em condições. Em condições, senhor coordenador. Doutora Aide Vasconcelos Ganzarone. Comercial Elétrica DWSA Solidário, Fernanda Weisner. Eu indago se está em condições. Em condições. Então, aprovado esses acórdãos, e eu passo agora a coordenação para o doutor André, para aprovação de acordo da minha relatoria. Pois não, senhor coordenador. Obrigado pela transferência. Os acórdãos da sua relatoria são sujeito passivo Binatural Energias Renováveis S.A., consolidário Eduardo Garcia de Lavor e André Garcia de Lavor, e o outro processo da Caoa Montadora de Veículos Limitada, em condições? Em condições. Aprovados. Então, eu devolvo a coordenação. Obrigado, doutor André. Então, vamos encerrar essa sessão, já convocando os senhores para a sessão, que já até extrapolamos o horário, a sessão complementar, que seria às 9h30. Então, até